opinião. Hora de colocar os pingos nos is. A quebra do sigilo bancário e o bloqueio das contas dos 8 empresários que foram alvos do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal na semana passada não foi requisitada pela Polícia Federal. O próprio Moraes, relator da investigação, revelou ter atendido a um pedido do senador Randolfo Rodrigues, que é um dos coordenadores da campanha de Lula. Baseado apenas em matéria jornalística, o magistrado e Randolph pediram uma apuração sobre um suposto financiamento de alegados atos antidemocráticos que atentariam contra a democracia. Dos parlamentares e instituições que acionaram o STF contra os empresários, Randolph foi o único a representar pelo bloqueio financeiro. Além disso, o aliado de Lula também pediu que todos do grupo tivessem suas prisões preventivas decretadas, mas essa foi a única medida não autorizada pelo ministro. Moraes ainda determinou a suspensão dos perfis dos empresários em todas as redes sociais. A Polícia Federal, através do delegado Fábio Alvarez Chor, representou apenas pela apreensão dos celulares e pelo afastamento do sigilo das mensagens. Em parecer elaborado a pedido de Moraes, o juiz Ailton Vieira, que trabalha no gabinete do ministro, disse que os empresários podem ter ajudado a custear a produção e a divulgação de supostas fake news e atos antidemocráticos. O documento foi redigido com base em outros inquéritos já abertos no STF que, segundo eles, teriam ligação. Durante a entrevista concedida no Twitter para o perfil Muca do Space, em 20 de agosto, Randolph falava sobre a atuação do procurador-geral Augusto Aras e revelou como age no Supremo Tribunal Federal para ter seus pedidos aceitos. Eu não perco tempo direcionando qualquer petição, qualquer notícia-crime a Augusto Aras, porque é inócua. Por que faço a estratégia de fazer petição direta ao Supremo? Porque aí sim, o Supremo Tribunal Federal aí pede a manifestação do Procurador-Geral da República e da Polícia Federal sobre as providências. Mas, sobretudo, pede a movimentação da Polícia Federal. Como é o inquérito, o presidente do inquérito pode se manifestar para as providências serem tomadas, independente da tomada de decisão e de qualquer tipo de encaminhamento da parte de Augusto Aras. Essa é a vantagem de ser um inquérito. Não se depende dele, né? Não se trata de uma ação. Nós não estamos movendo uma ação civil pública, estamos peticionando no âmbito de um inquérito que está em curso e o presidente do inquérito se chama Alexandre de Moraes e o presidente do inquérito pode despachar, se quiser, as providências que nós lá encaminhamos, lá pedimos. Já durante a cerimônia de posse de Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral, o ministro e Randolfo Rodrigues foram flagrados em um longo abraço e trocando risadas. Com esse destaque, a gente abre o programa desta quarta-feira. Vamos direto a Brasília. José Maria Trindade, que nos diz dessas novas revelações, das novas informações que vem à tona agora com a revelação da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que seguiu os pedidos, os requerimentos feitos pelo senador Randolfo Rodrigues, né, Zé? Boa noite. É o que eu sempre digo aqui, né? O caminho se faz caminhando, ou seja, a estrada só existe quando você passa. Encontrar esse caminho fácil direto para o Supremo, né? Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, Fiuza, boa noite, Ana, muito boa noite, Roberto. E boa noite também a Diogo, e boa noite a você que nos acompanha aqui nos Pingos nos Is, nessa luta diária. Olha só, a Polícia Federal entrou por requisição do próprio Supremo para fazer uma investigação que foi solicitada por um senador diretamente ao Supremo. Repare que os empresários não têm foro privilegiado. E esse caminho foi aberto, e o senador Randolfo Rodrigues aí fala claramente, e é verdade, todos passam por um caminho aberto. É muito mais fácil ir por esse inquérito ilegal que hoje foi duramente criticado na Câmara dos Deputados, na Comissão de Segurança Pública, em uma sessão presidida pelo deputado Daniel Silveira, né? Todos mostraram ali, até pessoas que são adversárias do presidente Jair Bolsonaro, que trata-se de uma aberração jurídica. E esta aberração jurídica está crescendo como um tumor e absorvendo outras aberrações e outras irregularidades. É claro que a Polícia Federal solicitou para investigar, foi demandada pelo Supremo, porque é a Polícia Federal que investigaria casos assim. Mas não se pode iniciar uma investigação quebrando sigilo e fazendo busca e apreensão. Se fosse assim, o Brasil seria uma loucura,
qualquer investigação da polícia já convoca logo, já vai com o pé na porta, leva o celular e tablet e congela a conta bancária, tira das mídias sociais. Imagine que loucura que seria o Brasil, o mundo, se houvesse essa possibilidade de já começar um inquérito, ou seja, uma investigação com esse pé na porta. É evidente que isto não é realidade no Brasil. Esta ação do Supremo contra os empresários, isso aí atravessou o Rubicão, como se diz, né? Não se pode admitir. E, a partir desta decisão, é evidente que até ministros do Supremo ficaram ali reticentes e contra. Lembre-se que o ministro Alexandre de Moraes se tornou um líder no Supremo. Entendem os ministros do Supremo que, se for vencido o ministro Alexandre, todo o Supremo será vencido. Então, é essa a condição lá. Mas esta decisão contra os empresários não é porque são empresários, são pessoas que têm residência fixa, atividade, são pessoas conhecidas, e não há ali nenhuma formação para juntar armas e uma revolução. Ali são ideias, são opiniões. E essa revelação de que a ideia foi atender Randolfo Rodrigues e que a Polícia Federal entrou requisitada no processo é muito perigosa e de assustar, né? A análise agora é do Diogo Schelp. Boa noite, Schelp. Boa noite, Vitor, Zé Maria, Ana Paula, Fiuza, também Mota. Pois é, né? A gente precisa lembrar como começou essa história. Começou com aquela reportagem que mostrava algumas trocas de mensagens entre empresários e, com base nessa reportagem, segundo o pedido da Polícia Federal ao STF, é que foi concedida, então, esses mandados de busca e apreensão. E bastava, né, ali, naquele caso, apesar de não haver configuração de crime naquelas conversas, porque, como disse o Zé Maria, não há ali indício de um conluio ou de uma tentativa de organizar algo parecido com um golpe ou sugestões para entrar em contato com grupos que pudessem fazer a parte da força, né, num golpe de Estado. Ainda assim, né, considerando já, fazendo essa ressalva prévia, ainda assim, tudo que a Polícia Federal havia pedido era a apreensão dos celulares, provavelmente, então, para obter mais informações, para saber se a conversa se restringia àquilo que havia sido divulgado na reportagem ou se havia algo a mais, algo que pudesse, então, configurar, possivelmente, um tipo de organização, algum tipo de conluio para realmente fazer um golpe, já que esses empresários, por mais que tivessem aí, ou tenham, poder econômico, obviamente não têm o poder das armas, que é o que é necessário para fazer um golpe. E aí a gente descobre que, além disso tudo, né, além de já ter começado de uma maneira muito fraca, com poucas evidências que justificassem uma operação desse tipo, a gente descobre que aquelas medidas que eram absolutamente desnecessárias para esse estágio de uma investigação, que era, por exemplo, o bloqueio de contas, entre outras questões aí mais graves, né, vieram né, basadas num pedido de um senador que está acostumado, que já se tornou conhecido por inundar o STF com ações e pedidos. Então, realmente é algo que, do começo ao fim, ou pelo menos ao meio, já que o fim a gente ainda não sabe qual vai ser, foi muito mal enjambrada, né? Então, é uma operação realmente bastante questionável. Agora você, Ana Paula Henkel. Boa noite, Ana. Daqui a pouquinho o comentário da Ana. Vamos então com o Roberto Mota, que hoje está com a gente também aqui, completando a bancada de Os Pingos nos Is nesta quarta. Vamos tê-lo aqui com a gente, Mota. Boa noite. Boa noite, Brown. Boa noite, Zé Maria, Ana Paula, Diogo. Boa noite à nossa querida audiência que está nos ouvindo aí por todo o Brasil. Eu vou aproveitar as palavras do grande Zé Maria. O Zé Maria disse que se isso fosse acontecer o tempo inteiro, o Brasil seria uma loucura. Eu acho que a loucura já começou. O que nós vimos é uma coisa muito grave, porque foi uma investigação iniciada por um crime de opinião.
é muito grave, porque é uma investigação que começou baseada em uma violação de privacidade, conversas de um grupo privado de WhatsApp. É muito grave porque cria a narrativa de que uma simples troca de opiniões caracteriza tentativa de golpe de Estado. Esse famoso senador teria impedido esse golpe de Estado denunciando um grupo de cidadãos que trocavam opiniões em um grupo de WhatsApp. E mais, pedindo o bloqueio das contas bancárias deles. A gente só pode ficar aqui imaginando como seria esse golpe. Será que os empresários iriam usar figurinhas de WhatsApp para derrubar as instituições? Será que através de meras opiniões em um grupo fechado de Zap, eles iriam desestabilizar as instituições do país? Esse grupo era formado por cidadãos de bem, pessoas responsáveis pela geração de milhares de empregos e pelo pagamento de uma fortuna em impostos. Os impostos que pagam os salários de todos os ministros, os impostos que pagam o salário e todos os privilégios do senador. O mesmo senador que, através de uma delação de cidadãos inocentes, explicou ao país inteiro a diferença entre democracia e totalitarismo. Agora você, Guilherme Fiuza, já de volta ao Rio de Janeiro, depois do sucesso que foi o lançamento aqui em São Paulo do Passaporte 2030. Tudo bem, Fiuza? Boa noite. Boa noite, Vitor. Foi um grande prazer participar dos Pingos aí no estúdio. Muito obrigado aí pelo apoio de vocês ao lançamento do Passaporte. Boa noite a todos. Bem, nós estamos vendo a justiça brasileira ser esculhambada ao vivo. Quem está calado diante disso é cúmplice, né? Vamos começar demarcando assim. Quem está calado diante da esculhambação ao vivo da justiça brasileira é cúmplice dessa esculhambação, que é uma palavra até boazinha que eu estou usando. Então, nós ficamos sabendo, através do professor Randolph, né, numa aula de direito, de fundo de quintal, que o direito hoje no Brasil se faz pela vontade do Randolph, do Alexandre e de uma materinha fajuta de jornal. Basta isso. Basta isso para você invadir a vida de empreendedores que trabalham, que têm um currículo de serviços prestados no sentido do empreendimento, da geração de empregos, do pagamento de impostos, né? Você pode avacalhar essas pessoas, você pode atentar contra essas empresas e essas pessoas pela vontade do Randolph com o Alexandre, que estavam se abraçando ali efusivamente na posse do Alexandre, né, baseados numa materinha fajuta de jornal a partir de um print de WhatsApp. Bom, é claro que a pergunta está sendo dirigida aqui modestamente a toda a sociedade que está calada diante disso. Não adianta os pingos nos is serem a corregedoria. A gente precisa do Senado, a gente precisa do próprio Judiciário e dos próprios integrantes do Supremo Tribunal Federal que não querem passar à história e responder pela esculhambação da justiça brasileira. Eles têm que se manifestar. Isso não é direito. Nós já vimos aí pela manifestação da vice-procuradora-geral da República um episódio recente em que o ministro Alexandre de Moraes, que faz política abertamente contra o presidente da República, afrontou o sistema acusatório brasileiro ao ignorar o Ministério Público como participante do processo e a recomendação do Ministério Público. Nós vimos aí, portanto, o professor Randolph, né, estrela daquela CPI da vergonha e aí assessor da campanha do Lula, do impoluto Luiz Inácio, como aquele que está dando aula dizendo o seguinte: a acusação, o início de uma diligência desta gravidade não depende do Ministério Público. O professor Randolph está anulando as funções constitucionais do Ministério Público. Ele está dizendo que não precisa. E tem um inquérito, né? De onde vem aquela empáfia do Randolph? Né? Vem
do carinho que ele recebe do consórcio, né? Principalmente da emissora que fez um editorial, né, disfarçado ali de sabatina, dizendo que o Lula não deve nada à justiça brasileira. Né? Nesse mesmo canal, que é um canal muito importante, né, o país deve muito a ele, e eu espero que ele se regenere, nesse mesmo canal, o Randolph está sempre bem na foto. Por isso que ele tem essa empáfia toda. Ele estará sempre, né, qualquer dessas vontades que ele tem, junto com Alexandre de Moraes, baseado numa materinha fajuta, numa nota de jornal, de WhatsApp, ele terá ali as tinturas de uma grande denúncia, né, de uma grande defesa da democracia. Então, evidentemente, que nós estamos diante de uma dissolução de princípios legais. Nós estamos diante de um vale-tudo. Né? Se o Randolph, que é da campanha do Lula, coordenador de campanha do Lula, né, que tem essa incrível afinidade, né, para institucional com o Supremo Tribunal Federal, diz que basta ele e o Alexandre quererem, foi isso que ele disse, exatamente isso que ele disse, né, com uma edulcoração ali da linguagem, dizendo que o inquérito é suficiente para o ministro do STF prescindir do Ministério Público. Conversa fiada. Ele está dizendo, ele está anulando o Ministério Público como um elemento essencial a qualquer processo judicial. Então, eles estão na cara de todo mundo, na cara de todos vocês que estão caladinhos diante disso, fazendo um direito particular, às vésperas de uma eleição. O que mais pode vir por aí? O restante dos empresários não estão preocupados com esse estado de coisas? Vocês acham que vai ficar só nesses 8? Né? Onde é que está o repúdio? Onde é que estão as associações de classe empresarial? E também os senadores, evidentemente, que estão dando um vexame. Nós vimos um ou outro ali insistindo com o Rodrigo Pacheco para que convidasse o Alexandre, não sei o quê. Aí vem esse estado de coisas e o Senado está calado. Senhores senadores, o Rodrigo Pacheco a gente não vai nem falar, né? Porque a afinidade dele com o Supremo é uma coisa encantadora. Os senhores senadores todos, né? Que juízo os senhores acham que a população brasileira está fazendo dos senhores diante desta avacalhação da justiça brasileira e do silêncio dos senhores? É isso aí. A população está no limite, está revoltada, né, com esse escárnio, né, que está sofrendo sobre as instituições dos Randolphs e companhia, e é claro que ela vai cobrar isso. Ela vai cobrar isso. Não fiquem achando que aí o consórcio, a proteção, uma manchetinha, uma conversa fiada de âncora de telejornal vai ser a nova legalidade. Não vai ser, não. Não vai ser nunca, e a população há de cobrar isso. Já que o Fiuza falou das reações no Senado, a gente traz uma declaração agora, antes do comentário da Ana, porque a operação contra empresários autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes também foi tema da sessão de hoje.